Olá, eu sou o Carlos Honorato e hoje nós vamos fazer o episódio 11 e 12 da nossa quarentena gula aqui, presos por sei lá quanto tempo que a gente vai ficar preso em casa ainda nos próximos dias. Ana Carolina, boa noite. Boa noite. Boa noite. O pessoal tava batendo panela aí do seu lado hoje, né? Estão batendo ainda. Aqui do meu lado ninguém tá batendo muita panela, mas não é sem razão, né? Nós estamos vivendo aí um momento crucial nesse processo de epidemia. Aparentemente o presidente Bolsonaro ainda não se. Enfim, não sei qual que é a dele, né? O que você acha da posição dele sobre esse negócio de visitar o pessoal em Taguatinga, Ceilândia, cumprimentar, convocar carreata com o pessoal que não sai do carro? Porque é legal, o cara faz carreata para sair da quarentena e fica dentro do carro. O que você acha, Ana Carolina? Bolsonaro, como sempre, está querendo aparecer, né? Ao invés de aparecer pelo bem, ele quer aparecer pelo mal. Tem pessoas que são assim. O Trump, que gostava de aparecer pelo mal, ele parece que mudou, já está vendo que a situação está absolutamente séria. Né? Aqui em São Paulo a gente ouve barulho de ambulância. Tem muita ambulância aí na região da Paulista? Tem bastante. A gente começa a ouvir um ruído diferente aí de gente se movimentando, né? O fato é que você tem um grupo de apoiadores absolutamente patéticos dessa questão de que temos que liberar o mercado, fazer com que a economia funcione. Todo mundo que tem um mínimo de consciência social, de saúde ou econômica já percebeu que você liberar antes da hora, você vai criar uma tragédia. A única pessoa que não percebeu isso foi o Bolsonaro, que por uma deficiência, acho que de capacidade mínima pessoal, ele briga, ele tá com medo que o Mandetta seja candidato a presidente, tá medo do Moro, tem medo de qualquer um que faça o mínimo de sombra a ele, e nessa abordagem ele vai criando factoides negativos, quer dizer, ele está incentivando as pessoas a saírem de casa, incentivando as pessoas a se reunirem, e isso é tudo que a gente não precisa agora para que a pandemia não se estique e não se torne um evento parecido com o que está acontecendo na Itália e na Espanha. Eu ouvi alguns médicos até contrários. Tem um médico que fala na Rádio Bandeirantes, mas eu não me lembro o nome dele, não vou citar o nome dele. Mas ele fazendo uma defesa, que aqui o clima é diferente, que o vírus morre no calor, que a nossa realidade é diferente. Ele cita exemplo Japão e cita o exemplo Louisiana, lá nos Estados Unidos, que são dois lugares em que a, a, a pandemia não aumentou. Né? Mas ele está citando isso meio atrasado, porque aparentemente no Japão o pessoal está com um medão danado que a pandemia esteja aumentando, justamente porque afrouxaram antes da hora o controle das pessoas na rua. E no outro extremo, a Louisiana é outro lugar lá que, por causa do carnaval, Mardi Gras, né? Acho que é Mardi Gras que chama, o carnaval lá da Louisiana, o pessoal também se contaminou demais aí. E já tem um ou outro falando que o nosso carnaval aqui ajudou a atrapalhar a situação, né? Do ponto de vista econômico, talvez o resumo que a gente tenha, hoje teve um anúncio aí do BNDES falando um pouquinho sobre ajuda a médias empresas, médias e grandes, médias, pequenas e médias empresas, mas não chegou nas micro e na MEI, né, que são as empresas menores, com faturamento menor, e que são aquelas que efetivamente geram a maior quantidade de empregos. Eu tive conversando no canal aqui no Contato com o Giovanni Bevilacqua, que é do Sebrae, e ele comentou algumas coisas impressionantes. Se vocês puderem assistir no canal, está disponível, vai estar disponível a partir de amanhã. Ele comentou que 80% do crédito vai para um grupo de grandes empresas ou médias empresas, e só 20% do crédito vai para as pequenas empresas. Só que você tem um universo de 30% do PIB brasileiro que está na mão das micro e pequenas empresas, micro, pequenas e médias empresas, vamos dizer assim, e as MEI, que são aquela microempreendedora individual, que pode ter até um funcionário, e MEIs e microempresas até agora não tiveram nenhuma ajuda, nenhuma proposta de ajuda do governo. O Paulo Guedes fez uma live ontem, muito boa, muito instrutiva. A minha única crítica que eu tenho em relação à live dele é que ele faz uma live conversando com o pessoal da XP, né? A XP é a última moda em termos de comunicação, de IPO, de empresa que faz investimento.
Agora, acho que o ministro da Fazenda devia manter um certo rito de... Faz uma live privada, ok, faz uma live lá no site do Ministério da Fazenda, chama umas pessoas para entrevistar ele, mas agora como os bancos assumiram isso que a gente está fazendo aqui também, que é de conversar diretamente com o cliente, né, e assim, tem umas conversas que são bem ruinzinhas, tem umas que são boas, né, não vamos ficar falando mal das ruins, mas você teve uma live ontem muito boa com o Mansueto Almeida e o Eduardo Guardi, mais alguém que eu não me recordo lá da XP, e você teve, XP não, desculpa, do BTG Pactual, e você teve essa live do Paulo Guedes. E o Paulo Guedes, assim, no fundo ele é um grande vendedor, né? Quer dizer, você assiste ele falando, você se convence do que vai acontecer, que vai dar tudo certo, que é passageiro, que é o meteoro que atingiu o Brasil, mas a gente sabe que na hora da operacionalização, na hora de fazer a coisa acontecer, é muito difícil. Hoje o presidente do BNDES apareceu de novo falando sobre crédito para as empresas, meio que repetiu aquilo que eu tinha falado, talvez ele estivesse desocupado em casa hoje, domingo à tarde, e falou, mas também não houve nada assim de relevante, de novidade em relação ao que vai fazer. E uma das coisas que ele comentou é que ele vai ajudar, né, a partir até maio, a operacionalização do crédito vai estar disponível. O problema é que maio você vai pagar a folha de abril. E a pergunta é quem que paga a folha de março? Quer dizer, quem que vai dar condições para uma empresa, uma microempresa, pagar agora, dia 5 de abril, a folha de março? Ana, o que você acha de tudo isso? Eu acho que estão falando muito de cortar salário de pessoas da iniciativa privada, mas até agora ninguém falou nada de cortar salário reduzir salário de servidor público. Falam muito de incentivo às empresas. A gente sabe que qualquer auxílio que vier do governo vai beneficiar só empresas que a gente sabe que já são grandes, que já têm condições de se manter. Então, até agora é muito discurso, muita falação, muita live, pouca atividade. Estou contigo nessa abordagem e o que eu percebo também, quer dizer, o Paulo Guedes mesmo ontem ele disse que talvez não seja o melhor momento para cortar salário de funcionário público, porque eles são pessoas que vão continuar gerando demanda. Que na minha visão é um absurdo, porque veja bem, se você não equalizar a situação das empresas, de quem produz nesse país, esse pessoal não vai conseguir pagar imposto, não pagando imposto, não vai ter dinheiro para o governo pagar o salário do pessoal aí. A velocidade da coisa está muito lenta ainda, né? E aí, quando eu falo a velocidade operacional de entrega do que precisa ser feito está muito lenta e a expectativa não é das melhores. Quer dizer, a gente caminha dentro, vamos entrar numa semana decisiva, que eu acho que vai ser uma das semanas decisivas, assim como a gente entrou na semana passada, e vai ser uma semana em que provavelmente o número de mortes vai aumentar, o Bolsonaro está batendo cabeça com o ministro hoje parece que disse para ele que você está preparado, Bolsonaro, para ver caminhões de corpos rodando pelas cidades, né? Então, a situação é grave, a situação é de pessoas que vão passar necessidade, que vão passar fome, e a gente não vê efetivamente do governo essa postura. Você vê do outro lado, também teve uma live lá com o presidente da Havan, o presidente da Riachuelo, o presidente não sei quem lá, que está falando que tem que abrir o comércio, que não pode. Em algumas regiões do país até faz sentido você manter aberto. Agora, no fundo, tem um interesse ali meio imediato desse pessoal de continuar vendendo, né? Quer dizer, eles também estão com medo de faltar dinheiro, porque são setores em que o giro é rápido, quer dizer, você precisa ter grana no final do mês. Por mais que a Van, por mais que Riachuelo tenha um caixa, não vai durar 3, 4 meses de quarentena. Então nós vamos passar por momentos assim bastante difíceis. Se a gente tivesse uma articulação central, não tendo uma articulação central, não tendo uma liderança, provavelmente as coisas vão ser mais difíceis do que a gente está vendo aí. Ana? Mas eu acho que mesmo assim, a população, as empresas tinham que cobrar do governo um corte do servidor, do salário do servidor público. Por que tem tanto tabu em cortar um pouquinho do salário do servidor? É o medinho da eleição, né? Para não ser injusto, o Rodrigo Maia disse que proporia isso na semana passada, né?
Até agora não tivemos nenhuma notícia que isso vá passar, vai ser aprovado. O fato é que, desse jeito, você vai criar um fosso muito maior, né, entre a renda do privado e do público, e vai levar todo mundo que resolveu empreender alguma coisa, fazer um trabalho privado, a chegar à conclusão que assim, o negócio é ser servidor público mesmo, não fazer nada, ficar encostado, porque, assim, francamente, me desculpe, eu tenho muitas dúvidas que a produtividade de quem está em casa hoje, eu já questionei 2 alunos em cursos que a gente tem aqui, e eles até foram muito, assim, assertivos, né? Eles disseram, olha, não, nós estamos trabalhando muito mais, né? A produtividade é maior até. Mas eu duvido que a produtividade de 90% das pessoas que estão em casa, especialmente do setor público, é maior do que quando o cara está trabalhando na repartição, né? Então, seria justo que todo mundo desse sua parcela de contribuição por uma tragédia nacional que a gente está vivendo, o que não parece que vai ser a realidade dos fatos, né? Hoje teve um artigo no UOL que estava comentando que depois dessa crise, certamente os ricos vão ficar mais ricos, se alguém tem dúvida disso, e você vai ter realmente uma escalada de empobrecimento e queda de valor de ativos e de capacidade das pessoas sobreviverem nos próximos anos. Ana? Eu acho que vai ser isso mesmo. E ninguém atinge o judiciário como sempre. O judiciário ele é o magnânimo poder e que se coloca numa situação de... Enfim, é a corte, né? A corte suprema, literalmente a corte. Agora, eu acho que o único risco que esse pessoal tem é a passagem por um caos social, né? E, assim, efetivamente nós estamos frente a passar por uma situação bastante grave de caos social se a gente não tiver muita sorte desse vírus não se espalhar, e parece que essa sorte não está dada porque nossos casos não são baixos porque a gente está controlando bem, eles são baixos porque a gente não está medindo a população que está infectada com isso. Então, à medida que aumentarem os casos, aumentar a dificuldade que as pessoas já estão vivendo, a Folha fez aí um especial hoje mostrando que quem mora em casa com 5 pessoas não está saindo, não está vendendo, cabeleireira, todo esse pessoal que a gente já falou 200 vezes aqui, a hora que isso começar a pegar, é questão de semanas, não é questão de meses. Quer dizer, uma semana, a pessoa já está as 2 semanas sem faturar alguma coisa. Quer dizer, vender o sorvetinho dele, vender o mate na praia, como diz lá o Paulo Guedes, vender. Então, esse pessoal já está à deriva nesse mês, já vai começar a faltar comida, dificuldade. Isso é a chave para a desgraça completa, né? Mas eu acho que o judiciário não está preocupado com essa questão de problemas sociais. O corporativismo ainda está muito forte. A questão é como vai ser daqui para frente. Onde que você identifica o corporativismo do judiciário? Não, primeiro, eles já estão falando que mesmo que a medida provisória apareça, eles não vão votar, porque tem uma resistência forte em não cortar salário de servidor público. Eles vão votar como inconstitucional? Porque ameaça e eles votam que é inconstitucional, aí não passa, entendeu? Porque tem que ser uma PEC. Então, só aí já tem um corporativismo forte. Então, mesmo que o governo prepare a medida, tudo direitinho, até ela ser aprovada, isso aí tem um longo caminho. E eles podem barrar. Então, aí, nessas horas, você vê quem manda no país e que a gente já está vendo isso já faz um bom tempo, né? Quem é que dita as regras aqui no Brasil e a gente sempre achando tudo muito bonito. Mas você não acha que esse risco da desarrumação social levar uma pressão maior sobre esse pessoal todo? Eles não vão ter, nem nesse momento eles vão ter pressão? Do judiciário? Acho muito difícil. Em que momento você viu o judiciário pressionado a regar? Eu acho que eu não vi ele pressionado ainda. Esse é o ponto, quer dizer, ele não foi pressionado pelas circunstâncias. Quer dizer, a hora que as circunstâncias começarem a pesar, a hora que... Porque a gente pode até questionar os métodos do Bolsonaro, mas que o Bolsonaro joga a população
contra o judiciário, ele joga. E numa certa medida, assim, entre um empate entre Bolsonaro e judiciário, tem gente que fica com o judiciário, que fica com o Bolsonaro, né? Quem sabe agora é a hora, né? Que o mundo vai ser diferente depois desse coronavírus, a gente está vendo que vai, né? Não, e os impactos positivos, né? Quer dizer, a poluição no mundo diminuindo a níveis brutais, as pessoas prestando atenção nos pássaros no quintal, não tendo que usar carro, tendo que jantar com a família, conversar com os amigos à distância, rever alguns valores. Isso muda a cabeça das pessoas. E, de novo, né? Não é que está mudando um dia, são semanas nessa abordagem diferente, né? Para quem, eu acho que para quem está fazendo essa reflexão de mudança e querendo mudar para melhor, eu acho que vai ser uma coisa boa. Mas para aqueles que vão ficar na mesma, vai ser mais um período de férias. É isso. Mais algum comentário? Não. Nisso a gente vê que o problema de toda a Terra não é nem a natureza, nem os animais, nem os vírus. O problema realmente é o ser humano. Eu estava pensando nisso hoje, né? Quer dizer, como ele atrapalha o funcionamento do negócio todo, né? Realmente é uma espécie a ser estudada por alguém quando a gente desaparecer daqui. Agora, fazia tempo que a gente não via alguma coisa que pudesse ser um exemplo de elemento a nos eliminar, né? Quer dizer, não acho que essa pandemia é o fim de tudo, mas certamente ela está assustando muita gente e vai assustar muita gente ainda durante esse período aí, um choque. Não é o fim de tudo, mas você vê como é o homem, né, o ser humano que estraga as coisas, que aí é uma reflexão que teria que ser feita coletivamente, né? Como a gente estraga as coisas, estraga as relações, estraga o planeta, estraga a dinâmica, a ordem natural das coisas. E seu palpite é que com isso a gente vai fazer essa reflexão? Dá tempo? Não tenho palpite. Não tenho palpite em relação a isso, porque tem gente ainda que está achando tudo muita alegria, tem gente que está preocupada em fazer live, tem gente que não, sabe, ainda não caiu a ficha, não parou para pensar. Tem gente que ainda está na mesma rotina. Então, assim, não é automático. Você coloca as pessoas em quarentena, todo mundo vai falar agora, fica aqui sentadinho, você vai refletir sobre as suas ações, sobre como melhorar isso, vai ficar com medo, vai tomar alguma atitude boa. Não é assim automático. Tem gente que ainda precisa passar muito, tem que sofrer muito para fazer algum tipo de mudança. E tem gente que passa e não vai perceber isso nunca. Entendeu? Então, assim, a gente parado, o mundo está ficando melhor lá fora. Mas a hora que tudo isso acabar e voltar, todo mundo para sua rotina, para o seu dia a dia, eu não sei. Você acha que é uma questão de tempo? Quanto mais tempo durar essa encrenca, maior a probabilidade de voltar diferente? Então, para algumas pessoas, eu já disse, para algumas pessoas vai fazer sentido, para outras não. Muito bem, então terminamos nosso domingo à noite aqui falando sobre coronavírus, sobre crise, e amanhã a gente volta detalhando um pouquinho mais economia e talvez as medidas que estão saindo e que sejam efetivas. Acompanhe a gente aqui no canal, tem o programinha que a gente chama de Contato, que é o programa em que a gente está gravando entrevistas com pessoas que sabem do que estão falando e saindo do lugar comum. E acompanhe a gente aqui. Boa noite a todos e até amanhã. Thank you. Ladies and gentlemen, I have never felt so much love in one room in my whole life. I should now like to sing. Can we please watch the feedback? Somebody. With your very kind permission, I would like to take the time to sing one of my favorite kinds of... Please, we've only got an hour. Please. I'd like to sing one of my favorite kinds of song because I happen to be probably one of the last living live saloon singers.
Aside from Tony Bennett and Drunky Dean, I'm the only other guy, I think. And I should like to do one of the finest songs of this type written by Matt Dennis with a glorious arrangement by Nelson Riddle. It's sad, it's poignant. It has to do with a fella whose chick split. She grabbed whatever money was laying around and all the grass, and she left him 5 gallons of muscatel. And after he grabbed all of that grape for about 5 or 6 days, he decided to go out among us. And he walks into a small bistro at about 2:30 in the morning. And I should like all of you to imagine all of us shrunken down into a small bar when this poor soul comes in, fractured out of his skull, and he's looking for somebody to talk to. He doesn't want any answers. He just wants to talk. And he nearly makes it, but not quite. Drink up, all you people. Order anything you see, and have fun, you happy people. The laugh and the drinks on me. I've been trying to think that love's not around. Still it's uncomfortably near. My poor old heart, it ain't gaining too much ground, because my angel eyes, she ain't here. Angel eyes, that old devil sent, they glow unbearably bright. Need I tell you that my love's been misspent with angel eyes tonight. Drink up all of you people. Order anything that you see. Have fun, lots of fun, you lucky people. The drink and the laughs on me. Pardon me, but I guess I better run. The facts uncommonly clear. I'd like to find who's now the number one, and why my angel eyes, she ain't to hear. Excuse me while I disappear.
marvelous thing. Matt Bennett and Nelson Ritter arrangement.